Desde que a Bíblia foi escrita, poucos objetos despertaram tanta curiosidade, teorias e debates quanto a Arca da Aliança. Um artefato sagrado que representava a presença do próprio Deus entre os israelitas, carregado em guerras, guardado no Santo dos Santos e cercado por histórias de poder devastador. Mas existe uma pergunta que ecoa há séculos e que até hoje ninguém consegue responder com certeza. O que realmente aconteceu com a arca? Ela existiu de fato? Foi escondida? Destruída? Ou permanece guardada em algum lugar do mundo? Longe dos olhos do público, protegida por pessoas que não querem que seus segredos venham à tona, seja bem-vindo a mais um episódio do canal. E antes de continuarmos, deixa o seu like e comenta. Você acredita que a Arca da Aliança ainda existe em algum lugar? Agora vamos direto ao ponto. A Arca da Aliança é descrita na Bíblia com riqueza de detalhes. Construída a mando de Deus no deserto, feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro. 2 querubins no topo, encarando um ao outro, criando o chamado propiciatório, lugar onde Deus se manifestava. Mas existe algo que quase ninguém fala. A Bíblia simplesmente para de mencioná-la em determinados momentos. É como se a arca, de repente, sumisse da narrativa. E isso abre espaço para uma infinidade de teorias, especulações e conspirações. A pergunta é, por quê? Se a arca era tão importante para o povo, tão essencial para o culto, tão poderosa, como um objeto desses desaparece sem explicação? Vamos analisar passo a passo. Primeiro ponto. A última vez que a Bíblia menciona com clareza a arca é durante o reinado do rei Josias. Depois disso, silêncio. Não há registro bíblico dizendo onde ela foi parar. É aí que as teorias começam a surgir. Uma das teorias mais fortes diz que os sacerdotes, percebendo que Jerusalém seria invadida pelos babilônios, esconderam a arca em algum lugar secreto dentro do templo, talvez em câmaras subterrâneas que apenas a elite sacerdotal conhecia. Isso explicaria por que Nabucodonosor saqueou tudo, levou ouro, utensílios e tesouros, mas nunca levou a arca. Será que ele não encontrou? Ou será que ela foi retirada antes da invasão? E se foi retirada, para onde foi levada? Alguns acreditam que Jeremias, o profeta chorão, teve papel crucial nisso. Antigos textos judeus, fora da Bíblia canônica, afirmam que Jeremias teria escondido a arca no Monte Nebo, o mesmo lugar onde Moisés contemplou a terra prometida. Coincidência? Imagine o impacto. O profeta responsável por alertar o povo sobre o castigo divino é o mesmo que salva o objeto que representava a presença de Deus. Mas existe outro problema. Até hoje, ninguém encontrou nada no Monte Nebo, e escavações modernas são limitadas porque a região é protegida e extremamente sensível. Então, como saber? Outra teoria ainda mais controversa afirma que a arca foi levada para a Etiópia, guardada na cidade de Aksum, sob a proteção dos cristãos etíopes. Eles afirmam ter a arca real, não uma réplica, a verdadeira, só que ninguém pode ver. Apenas um guardião entra na capela onde ela estaria guardada. Um homem que renuncia à vida comum e permanece ali até morrer. A pergunta que surge é inevitável. Por que ninguém pode ver? O que estão escondendo? Estariam protegendo algo sagrado ou algo que não querem que o mundo descubra? E se dissermos que existem relatos históricos ligando a rainha de Sabá, Salomão e o Império Etíope? E se esse objeto sagrado realmente foi levado para a África e está guardado lá até hoje, longe de guerras e conflitos? Mas existe outra teorização ainda mais chocante. E se a arca simplesmente nunca desapareceu? E se aqueles que estão no controle das grandes potências mundiais sabem exatamente onde ela está? Pense por um segundo. Um objeto associado a fenômenos sobrenaturais, poder destrutivo e autoridade divina. Um artefato assim seria mantido em segredo?
Ou seria usado como ferramenta de poder político e espiritual? Existem teorias que sugerem que a arca pode estar enterrada sob o monte do templo, exatamente onde hoje ficam a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Só que esse é o lugar mais disputado do planeta. Nenhum arqueólogo pode tocar no solo, nenhum pesquisador pode cavar, e qualquer tentativa seria interpretada como provocação e poderia até gerar guerra. Ou seja, se a arca está lá, ninguém pode provar. E ao mesmo tempo ninguém pode negar. O mistério perfeito. Agora vamos além. Existem registros antigos que descrevem a arca emitindo luz, energia e até sons. Há relatos de que soldados morriam ao tocá-la, de que cidades inteiras eram atingidas por pragas quando a arca era capturada, e de que ela tinha algum tipo de campo de força espiritual. Isso é apenas linguagem simbólica, ou existe algo real nisso? Será que a arca, na verdade, era um artefato tecnológico avançado para sua época? Algo que o povo de Israel interpretou como sagrado, mas que poderia ser muito mais do que isso. Alguns teóricos afirmam que a arca poderia ser uma espécie de capacitor elétrico primitivo, uma máquina de energia, ou até mesmo um dispositivo com propriedades desconhecidas até hoje. Claro, isso parece loucura. Até lembrarmos que textos antigos de várias culturas falam de objetos semelhantes, capazes de emitir fogo, luz e destruição. Por que tantas culturas teriam símbolos parecidos? Coincidência? Ou estamos diante de um conhecimento que se perdeu ao longo dos séculos? Mas aqui vai uma das maiores conspirações sobre a arca. E se ela nunca foi perdida, mas escondida pelos próprios israelitas depois do exílio para impedir que inimigos a usassem? Alguns textos rabínicos sugerem que o rei Salomão, prevendo tempos difíceis, construiu câmaras secretas abaixo do templo exclusivamente para esse propósito. Se isso for verdade, a arca pode estar debaixo do local mais vigiado e explosivo do planeta, inacessível até para governos poderosos. Agora pensa comigo. Por que, em pleno século XXI, com satélites, radar de penetração no solo e tecnologia militar avançada, ninguém consegue provar onde está? Porque até hoje existem barreiras políticas e religiosas impedindo qualquer tipo de investigação direta? Será que isso é apenas proteção cultural? Ou medo do que pode ser descoberto? E aqui entra o ponto mais intrigante. O mundo está cheio de pistas, mas nenhuma resposta definitiva. E isso faz a pergunta ficar ainda mais forte. Será que alguém, em algum lugar, já encontrou a arca, mas não revela? O que aconteceria se ela fosse encontrada hoje? O que isso significaria para religiões, governos e potências globais? Uniria as pessoas ou causaria caos? Imagine a repercussão mundial, imagine o impacto, imagine as disputas políticas, imagine o conflito religioso. Talvez seja exatamente por isso que, se alguém já descobriu a arca, prefere manter silêncio absoluto. Agora, vamos refletir sobre outra possibilidade. E se a arca desapareceu porque Deus mesmo a retirou? Como aconteceu com o corpo de Moisés, que ninguém jamais encontrou? Será que Deus escondeu a arca para que o povo não a transformasse em um ídolo? Ou será que ela reaparecerá em algum momento profético da história? Há pessoas que acreditam que a arca voltará a ser revelada apenas nos tempos finais, quando certos eventos acontecerem. Isso não está claro na Bíblia, mas está presente em várias tradições judaicas e cristãs. Um objeto perdido por séculos, reaparecendo no momento mais crítico da humanidade. É coincidência demais? Ou parte de algo maior? E agora eu pergunto diretamente para você. Qual dessas teorias faz mais sentido? A arca foi escondida, levada para outro país, enterrada sob o monte do templo, guardada pela Etiópia, ou removida pelo próprio Deus?
Com tantas pistas, tantos relatos, tantas controvérsias, como explicar o silêncio das autoridades? Por que arqueólogos não têm permissão para investigar certos locais? Por que religiões não se envolvem diretamente na busca? O que realmente está sendo escondido? Neste vídeo, nós exploramos algumas das teorias mais intrigantes e perturbadoras sobre o destino da Arca da Aliança. E agora, eu quero muito saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo. Você acha que a Arca ainda existe? E se existe, onde está? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram esse mistério que atravessa séculos e continua sem resposta. Porque quando falamos da Arca da Aliança, quanto mais procuramos, mais perguntas surgem. E talvez esse seja o maior mistério de todos.